Pouquíssimas criações da engenharia mecânica conseguiram alcançar o que parece impossível: cruzar as fronteiras do uso militar restrito, romper as barreiras do politicamente urbano e se transformar em um símbolo absoluto de cultura popular global. A arma que você vê na tela fez exatamente isso. Ela é compacta, cirúrgica, elegantemente letal e carrega uma silhueta que quase todo ser humano no planeta reconhece instantaneamente, mesmo aqueles que nunca tocaram em um gatilho na vida. Para o mundo inteiro, ela é a assinatura mecânica do espião mais famoso do cinema, o James Bond, o agente 007. Mas não se engane, a verdadeira biografia da Walther PPK é infinitamente mais sombria, complexa e fascinante do que as telas de Hollywood revelam. Esta pequena pistola alemã não nasceu para uma ficção. Ela foi forjada no período mais turbulento do século XX e esteve presente nos palcos reais de assassinatos políticos, operações secretas de inteligência internacional e no evento que marcou o colapso do Terceiro Reich no subsolo de Berlim. Como arma projetada para detetives de terno no período entre guerras, revolucionou a engenharia de pistolas para sempre. Quais foram os segredos mecânicos que a tornaram a favorita dos serviços secretos de ambos os lados de Cortina de Ferro? Neste documentário ultra detalhado, nós vamos desmontar a história, a mecânica e o mito por trás da Walther PPK. Aperte os cintos porque esta é a jornada da pistola que se tornou uma lenda. Para entender o impacto da PPK, precisamos fazer uma viagem no tempo de volta para o final da década de 1920. O mundo estava mudando rápido, mas as forças policiais europeias pareciam presas ao passado. A grande maioria dos investigadores e policiais de patrulha ainda dependiam de revólveres pesados, volumosos e lentos para recarregar, ou de pistolas semiautomáticas primitivas que eram propensas a engasgos fatais se o operador não seguisse um ritual rígido de manuseio. É nesse cenário que entra a prestigiada firma Karl Walther. Fundada originalmente em 1886, durante décadas a Walther construiu uma reputação impecável, produzindo armas esportivas de alta precisão e rifles militares. Mas os engenheiros de fábrica sabiam que o futuro pertencia à automação tática. Havia uma demanda urgente e crescente das forças de segurança por uma arma de porte velado que pudesse ser sacada e disparada instantaneamente, sem travas complicadas e que oferecesse a segurança que os primeiros modelos automáticos falhavam em entregar. A Walther decidiu aceitar o desafio e reescrever as regras do jogo. Em 1929, a engenharia alemã chocou o mercado bélico com o lançamento da Walther PP, uma abreviação direta para Polizeipistole, ou simplesmente pistola da polícia. E ela não foi apenas um sucesso comercial, ela foi uma revolução tecnológica que estabeleceu os padrões que usamos até hoje nas pistolas modernas. O grande trunfo da Walther PP foi a introdução em larga escala de um sistema de gatilho de dupla ação e ação simples, verdadeiramente confiável em uma pistola semiautomática. Pense bem, antes dela, se você quisesse carregar uma pistola com uma bala na câmara pronta para disparar, você tinha duas opções perigosas: ou deixava o cão armado lá atrás com o risco de um disparo acidental por queda, ou precisava puxar o ferrolho na hora do sufoco, perdendo segundos preciosos. A Walther PP realizou isso de forma brilhante. O policial podia alimentar a arma, acionar uma alavanca que desarmava o cão de forma totalmente segura, o chamado decocker, e andar com a pistola na cintura. Se precisasse atirar, bastava puxar o gatilho. O primeiro curso seria longo e pesado, a dupla ação, puxando o cão e disparando a arma. Os tiros seguintes seriam curtos, leves e precisos, a ação simples. Era a velocidade do revólver combinada à capacidade e a velocidade de recarga de uma pistola. O sucesso foi imediato nas forças policiais germânicas, mas o mercado logo começou a pedir algo ainda mais específico. A Walther PP era excelente para o policiamento ostensivo, onde a arma ia em um coldre aberto na cintura do oficial fardado. Porém, para os investigadores civis, agentes de inteligência e detetives que operavam disfarçados na vibrante e perigosa Berlim dos anos 30, a PP ainda era considerada longa e difícil de esconder sob as roupas sociais sem deixar marcas na silhueta do paletó. Ouvindo as reclamações dos agentes de campo,
a Valta voltou às pranchetas e, em 1931, apresentou a icônica Valta PPK. Há um mito muito comum na internet de que a letra K significa Kurz, curto em alemão, mas a verdadeira história é muito mais interessante. PPK significa Polizeipistole Kriminal, projetada especificamente para Kriminalpolizei, a divisão de investigação criminal e detetives à paisana da Alemanha. Para criar a PPK, os engenheiros encurtaram o cano, reduzindo o comprimento do ferrolho e diminuíram a empunhadura, sacrificando apenas um cartucho de capacidade em prol de uma ocultação absoluta. Sem saber, a Walter tinha acabado de inventar o conceito moderno de pistola subcompacta de backup, criando um clássico imortal do design industrial. Por trás de toda a elegância extrema da PPK, esconda-se um coração mecânico de extrema simplicidade e robustez. O sistema de operação por retrocesso simples, popularmente conhecido no mundo todo como blowback, ao contrário de pistolas maiores como a Colt 1911 e a Browning High Power, que usam sistemas complexos de cano móvel com trancamento mecânico, o cano da Valta PPK é totalmente fixo à armação da pistola. O ferrolho não possui travas físicas. Ele é mantido fechado contra a câmera apenas pelo peso do próprio metal do ferrolho e pela forte pressão da mola recuperadora que fica enrolada ao redor do cano. Quando o disparo ocorre, a pressão dos gases empurra o projétil para frente. Ao mesmo tempo, a mesma pressão empurra o estojo para trás, que força o recuo do ferrolho puramente por inércia. Como o cano nunca se move durante o ciclo, a PPK elimina quase todas as variáveis de desalinhamento físico. O resultado, uma precisão mecânica surpreendente e intrínseca para uma arma com um cano tão curto, além de uma facilidade de manutenção que permitia desmontar a arma em segundos puxando apenas o guarda-mão para baixo. Com a ascensão do regime nazista na Alemanha dos anos 1930 e o subsequente estouro da Segunda Guerra Mundial, a produção da Valta PPK foi completamente direcionada para a máquina de guerra do Terceiro Reich. Ela não era a arma principal dos soldados da trincheira, papel que cabia a Luger P-08 e a Valta P-38, mas sim o símbolo da status definitivo de oficiais de alta patente, pilotos da Luftwaffe, membros do corpo diplomático e oficiais do serviço de inteligência alemã, como a Gestapo. E foi justamente no final desse conflito sangrento que a PPK entrou para as páginas mais polêmicas e marcantes da história geopolítica mundial. Em 30 de abril de 1945, com as tropas do Exército Vermelho Soviético avançando quarteirão por quarteirão sobre as ruínas de uma Berlim destruída, Adolf Hitler cometeu suicídio nas profundezas de seu bunker subterrâneo. Historiadores e relatórios oficiais apontam que a arma utilizada pelo ditador foi uma Valta PPK pessoal em calibre 7.65. Esse episódio definitivo marcou para sempre a biografia da arma, tornando os exemplares daquela era itens de coleção disputadíssimos em leilões mundiais atuais. Após o término da guerra, a Valta PPK continuou sendo usada de forma discreta por agentes de inteligência do Ocidente durante os primeiros anos tensos da Guerra Fria. Mas o evento que transformaria essa pistola de um excelente instrumento de trabalho em uma lenda imortal da cultura pop aconteceu em 1962, nas telas do cinema. Curiosamente, nos primeiros livros originais escritos por Ian Fleming, James Bond utilizava uma pequena pistola Beretta 418 em calibre .25 ACP, mas um especialista em armas real e fã dos livros, chamado Geoffrey Boothroyd, escreveu para Fleming criticando a escolha. Ele disse que a Beretta era uma arma inadequada e que Bond morreria no primeiro confronto real por falta de calibre. Boothroyd recomendou que o espião utilizasse a Valta PPK, que ele considerava a pistola compacta mais moderna e confiável daquela época. Ian Fleming aceitou o conselho e imortalizou a troca no livro e no filme 007 contra o satânico Dr. No. Na famosa cena, o chefe do MI6 força Bond a entregar sua velha Beretta e diz a frase que mudaria a história de Valta para sempre. Esta
é a Walther PPK, calibre 7.65, com uma pancada como um tijolo atravessando uma vidraça. É a arma do serviço secreto por excelência. A partir daquele frame, as vendas da Walther explodiram globalmente. A PPK tornou-se sinônimo de sofisticação e espionagem de alto nível. O impacto do design da Walther foi tão profundo que ele cruzou as fronteiras ideológicas da Cortina de Ferro. No final dos anos 1940, a União Soviética precisava de uma nova pistola padrão para seus oficiais e forças policiais para substituir a antiquada Tokarev TT-33. O projetista Nikolai Makarov recebeu a missão de criar a nova arma. Ao olhar para o mercado, Makarov não teve dúvidas. Ele baseou quase toda a arquitetura básica, o sistema blowback e o mecanismo de gatilho de dupla ação na Walther PP alemã para criar a famosa Makarov PM. No entanto, os soviéticos adaptaram o projeto à sua própria filosofia militar. Aumentaram ligeiramente o calibre para o 9.18 mm Makarov e simplificaram o número de peças internas para tornar a arma ainda mais barata de produzir em massa e resistente ao gelo siberiano. Enquanto a PPK era o ápice do luxo e refino ocidental, a Makarov era sua prima operária e brutal do leste. A Walther PPK prova de forma categórica que o armamento não precisa ser gigantesco, ter calibre de artilharia ou ostentar designs espalhafatosos para cravar seu nome de forma eterna na história do mundo. Ela venceu o teste do tempo porque foi desenhada com um equilíbrio perfeito entre engenharia de ponta, tamanho inteligente e uma estética refinada que nenhuma outra pistola subcompacta jamais conseguiu aplicar. Dos coldres ocultos dos detetives da República de Weimar aos coldres de ombro de seda dos agentes secretos de Hollywood, a PPK atravessou quase um século sem perder um único grama de seu charme e relevância mecânica. Ela não é apenas um pedaço de aço usinado, ela é a própria história viva de espionagem e do design bélico do século XX. Se você tivesse a oportunidade de adicionar apenas uma pistola clássica e histórica à sua coleção pessoal, você iria direto na sofisticação da Walther PPK de James Bond ou preferiria a imponência de uma Colt 1911 americana ou a rusticidade de uma Makarov soviética? Escreva a sua preferência detalhada aqui nos comentários abaixo. Eu quero muito saber a sua opinião de vocês. Se este documentário histórico trouxe novos conhecimentos e entretenimento para o seu dia, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda imensamente o nosso trabalho a continuar trazendo produções de alto nível sobre a história das armas que moldaram o nosso mundo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.